Tsunamis são eventos devastadores, mas será que o nosso país já enfrentou alguma vez algum tsunami? No meu último vídeo eu mostrei um terremoto que aconteceu em 1755 que devastou Lisboa. Esse terremoto foi seguido por um tsunami que atingiu o litoral brasileiro. Se por acaso você perdeu esse vídeo, eu vou deixar linkado no card aqui em cima. Então, antes de continuar para esse vídeo, assista o outro primeiro. E eu disse para vocês que esse realmente foi o único tsunami que atingiu de maneira direta o território brasileiro. Ou seja, nós temos evidências aqui no litoral que ondas atingiram o nosso país. Mas se a gente olhar para o passado, existem pelo menos 5 registros históricos de ondas que atingiram algumas praias do Brasil. Agora, será que essas ondas têm relação com algum tsunami que tenha atingido nosso país ou não? Elas têm uma outra origem. É exatamente esse o tema do nosso vídeo de hoje. A gente vai entender a natureza, a origem de 5 fenômenos que podem estar relacionados a tsunamis. E claro, se você está chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito no meu canal, aproveite para se inscrever, ativar o sininho com as notificações. E se você já me acompanha há algum tempo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que você me ajuda pra caramba, beleza? E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividi-lo em 2 partes. Então fica ligadinho para você não perder a parte 2 também, hein? Então bora lá! Pessoal, para a gente discutir esse tema, eu escolhi esse artigo científico aqui. Tsunamis no Brasil é um artigo do José Alberto Vivas Veloso, que é professor aposentado do Instituto de Geociências da UNB, tendo sido chefe do Observatório Sismológico dessa mesma instituição. E caso você queira ler esse artigo na íntegra, eu vou deixar o link para que você possa acessá-lo aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Fechado? Pessoal, o professor José começa aqui o seu artigo descrevendo algumas características de tsunamis. Ele afirma que são fenômenos raros, mas podem acontecer em qualquer um dos oceanos, inclusive no Oceano Atlântico, como a gente já viu no meu último vídeo, o terremoto lá de Lisboa, que acabou provocando um tsunami. Mas também ocorrem em mares menores e porções menores de massas de água. Eles podem ser grandes ou pequenos, ter diferentes origens e serem desastrosos ou inofensivos. Geralmente a gente imagina tsunami como algo muito destrutivo e nem sempre uma onda desse tipo ela é destrutiva. Às vezes ela acaba sendo inofensiva porque ela é de um porte menor, tá? E existem várias origens para a formação dessas ondas. Pode ser provocada, por exemplo, por terremotos, pela queda de meteoritos, deslizamentos de encostas rochosas no mar, no oceano, ou de encostas submarinas, ou então pela erupção de um vulcão. Nesse ponto do artigo, o professor ele destaca um super tsunami que atingiu uma região ali do Alasca. Um sismo de magnitude 8.3 desprendeu de uma altura de 1000 metros um imenso bloco rochoso sobre a pequena baía de Lituia. Resultado, uma onda com a inacreditável altura de 524 metros. Essa onda só teve essa altura por conta da configuração do relevo do local onde ocorreu essa queda de um imenso bloco de rocha. Era uma baía muito fechada, muito pequena, muito estreita, permitindo que a altura da onda fosse de centenas de metros, uma onda de 524 metros. Ele também diz que os terremotos são as principais fontes geradoras de tsunami e, nesse caso, são chamados de tsunamis tectônicos. E os 5 grandes megaterremotos que aconteceram na história recente do planeta, que tiveram magnitudes acima de 9 e que ocorreram nesses últimos 50 anos, provocaram maremotos destrutivos. E aí ele cita aqui quais eventos foram esses. Ele ainda destaca que todos foram sismos de focos rasos, ou seja, ocorreram numa profundidade de até 35 quilômetros e estão relacionados a limites convergentes de placas tectônicas, onde há uma região de subducção, um afundamento de placa tectônica e a outra placa acaba enrugando, formando uma cordilheira ou então um arco de ilhas vulcânicos. Ali existem falhamentos, onde quando acontece o rompimento desses falhamentos, você tem um levantar de um grande bloco rochoso, de uma grande extensão de um bloco rochoso, e isso acaba movimentando uma grande massa de água
e aí sim essa massa de água vai provocar o tsunami. Esses tsunamis geralmente são aqueles que acontecem num ponto do oceano e eles acabam atingindo a costa de todos os continentes banhados por esse oceano. Só que existem ocorrências de tsunamis menores, localizados em regiões bem específicas, aonde a altura das ondas não é muito grande e também a área de abrangência, a área de atuação desse tsunami também não é grande. São os tsunamis localizados, geralmente provocados por sismos menores que 7 de magnitude, porém, para que se gere ondas ali que são parecidas com tsunamis, o seu foco precisa ser raso e o epicentro em um mar pouco profundo, pois só assim poderá dissipar parte de sua energia agitando pequenos volumes de massas oceânicas. Ou seja, se um terremoto de magnitude baixa acontecer no meio de um oceano, com uma profundidade ali muito alta, você não vai ter a geração de ondas aí similares aos tsunamis. Precisa acontecer no mar pouco profundo. E aqui a gente vem para o território brasileiro, o mar brasileiro. A explicação mais comum para a inexistência de tsunamis no Brasil é a falta de terremotos com características específicas para originá-los. Quais são essas características? Magnitudes superiores ou iguais a 7, epicentro relativamente próximos da costa e sismos com mecanismos favoráveis para soerguer o fundo oceânico. Não é apenas a existência de um terremoto que promove o surgimento ali de um tsunami. Precisa ter esse soerguimento de parte da crosta para que a massa de água acima dele se movimente, gerando assim o tsunami. Se isso não acontecer, você não vai ter o tsunami. E a maior prova disso é que o Brasil registra anualmente diversos tremores no oceano. Dos 15 maiores abalos brasileiros, 5 tiveram epicentros no mar, inclusive o segundo nessa ordem, que alcançou magnitude 6.1 em fevereiro de 1955. Ou seja, se a existência de tremores no mar fosse o único fator que gerasse um tsunami, a gente teria tsunami todo ano aqui no Brasil, certo? Só que isso não acontece porque não é apenas o fator terremoto que gera o tsunami. Precisa ter um deslocamento de massa de água associado. Mas quando a gente vasculha a história do Brasil, a gente encontra alguns relatos curiosos, relatos aí de ondas, de comportamentos inesperados do mar, que poderiam ser relacionados a tsunamis, e é disso que o autor do artigo, o professor José, ele vai tratar aqui. Ele vai mostrar essas 5 situações sem ser aquela situação lá de 1755 do tsunami que de fato atingiu o Brasil, mas sim de comportamentos anormais de ondas de algumas praias aqui do litoral brasileiro. E vamos começar com São Vicente, São Paulo, 1541, onde o monge Frei Gaspar da Madre de Deus relata que várias edificações da vila de São Vicente não duraram muito tempo porque o mar levou tudo. Mais abaixo a gente tem: os escritos do Frei Gaspar reforçam a ideia de que as águas chegaram de repente, sem tempo de se remover nada. Foram gastos cerca de 50 réis para retirar os sinos do mar e o pelourinho da praia, 20 réis para transportá-los para a nova vila e 250 réis para reconstruir o pelourinho com pedra, barro e água. Nenhuma das informações históricas mencionou a percepção de qualquer tremor de terra, nem tampouco informou sobre as condições climáticas naquele dia. O autor ainda cita que alguns estudos tentaram fazer um mapa da área destruída, tentaram dimensionar a altura das ondas, só que essa altura informada aqui de pelo menos 8 metros, o autor ele não mencionou no artigo como ele chegou a essa conclusão. Então, para você afirmar algo, você tem que demonstrar de alguma forma algum indício para que a onda tenha atingido essa altura. Caso você não consiga provar isso, é pura especulação, né? Então a gente não pode afirmar que a onda atingiu essa altura mencionada por esse estudo. Poderíamos relacionar esse avanço do mar sobre São Vicente a um terremoto que provocou um tsunami. Só que nos registros históricos só se falavam de ondas, não se falava, por exemplo, de terremoto, de tremores. Então a gente pode descartar essa hipótese. Um deslizamento submarino também poderia ser a causa, mas é difícil você localizar a área desse deslizamento, ou se ele de fato aconteceu.
Então é uma hipótese que a gente também não consegue provar. E como o professor José diz aqui, uma outra maneira menos espetacular de explicar o sucedido é através de uma violenta ressaca, acontecimento mais comum do que raro naquela região. O litoral brasileiro ele é extremamente suscetível às ressacas, que é um fenômeno ligado à parte meteorológica do planeta e não à parte geológica. Ciclones extratropicais costumam ocasionar poderosas ressacas e o litoral brasileiro já testemunhou inúmeras delas, algumas com saldos significativos de perdas físicas e materiais. Eu mesmo, ao acampar numa das praias de Paraty, quando eu tinha por volta ali de uns 14 anos, presenciei uma ressaca fortíssima. Essa praia em que eu acampava, né, ela tem ondas ali de 1 palmo de altura. É uma praia muito tranquila, parece uma lagoa. Só que nesse dia eu vi o mar jogar suas águas cerca de 50, 60 metros à frente de onde ele costuma ir. Então foi algo único que eu nunca mais vi acontecer. E foi uma ressaca que provocou esse fenômeno na época. Assim, uma ressaca provocada por um ciclone extratropical pode explicar esse fenômeno aqui em São Vicente. E vamos olhar aqui no Google Earth a localização de São Vicente. Eu já tinha deixado marcado. São Vicente fica aqui no litoral de São Paulo. Notem que nós temos aqui uma entrada de mar. Esse detalhe está sempre presente nos eventos que a gente vai estudar aqui ao longo desse vídeo. Essa entrada de mar aqui, isso facilita a intensificação de ondas mais fortes que podem vir aqui de mar aberto, né? Então, esse relevo aqui em forma de ferradura pode ter intensificado o fenômeno das ondas. Próximo caso, pessoal, Salvador, Bahia, 1666. Moradores da antiga cidade da Bahia, hoje Salvador, vivenciaram um insólito acontecimento, crescendo por 3 vezes em 3 alternados dias o mar, com tal profusão de águas que atropelou os limites que lhe pôs a natureza, dilatando as ondas muito além das praias e deixando-as cobertas de inumerável pescado miúdo, que os moradores da cidade e dos arrebaldes colhiam. Então, olha só que descrição mais peculiar. O mar ele se agitou aqui 3 vezes em 3 dias alternados. Então você teve um evento de mar revolto num dia, no outro não. Num dia, no outro não. Num dia e no outro não. E essas ondas jogaram ali diversos peixes para a praia e as pessoas recolhiam esses peixes. Vamos pensar também que a gente está numa época que não existiam estudos científicos tão aprofundados, ainda mais aqui no Brasil. Então, nessa época, o sobrenatural e a ciência se misturavam muito. Então, muitas explicações fantásticas e sobrenaturais, místicas para esses eventos eram explorados na época. Só que hoje, com o desenvolvimento da ciência, a gente sabe que existe uma explicação geográfica, física, hidrológica, geológica para esses eventos. E aqui, o professor José diz que um historiador e engenheiro baiano, Teodoro Fernandes Sampaio, em 1916, atribuiu esse acontecimento a um terremoto submarino em algum lugar do Atlântico. Só que o especial nesse relato é a tríplice repetição do fenômeno em dias alternados. No caso de apenas um evento, até se poderia pensar como Sampaio. Só que seriam necessários 3 terremotos fortes, quase seguidos e com qualidades especiais para gerar ondas de porte para afetar o litoral. E tsunamis já são raros no Atlântico, e 3 deles seguidos na costa brasileira seriam um acontecimento de probabilidade quase nula. E assim é possível que irregularidades atmosféricas em regiões distantes ali do continente acabaram induzindo as sequências de ondas incomuns nas praias de Salvador, ou seja, uma ressaca forte aliada com uma maré alta talvez. Aí ele cita aqui eventos recentes, onde a gente pôde medir, pôde acompanhar de perto fenômenos parecidos, e os cientistas chegaram à conclusão de que se tratavam de falsos tsunamis porque a sua origem estava ligada a fenômenos atmosféricos,
portanto desassociada de qualquer atividade sísmica, porque apesar de nascerem de fontes distintas, muitas vezes é difícil separar as duas classes de fenômenos. Ou seja, são ondas que acabam provocando destruição, só que as ressacas têm origem ali em perturbações atmosféricas, enquanto os tsunamis têm origem em causas tectônicas. Agora vamos dar uma olhada em Salvador, pessoal. E notem a geografia litorânea dessa região. Novamente a gente tem uma porção de mar adentrando o continente. Notem que essa similaridade aparece em vários desses eventos citados aqui no vídeo. E isso pode ser um fator de intensificação dessas ondas. O fato delas acontecerem no mar estreito. O caso de Cananéia também é interessante. Cananéia, São Paulo, 1789. No entardecer de 9 de maio de 1789, sem haver sopro de vento, o pequeno e pacífico mar que corre em derredor de Cananéia ficou embravecido e suas ondas se batiam furiosamente contra as praias. Os peixes pularam para fora da água, mostrando quanto estranhavam esses impulsos na natureza. Os moradores ouviram um grande estrondo subterrâneo e perceberam o chão movimentar-se por 2 minutos, mais ou menos. Nenhuma casa da vila foi demolida, contudo, todas sofreram, umas mais que as outras. E algumas pessoas contaram que não podiam ter os pés firmes no solo. Árvores balançaram, aves voaram, cães uivaram e o gado se tornou inquieto. Essas descrições históricas são bem poéticas, né? E aqui a gente teve um tsunami, olha só, Cananéia tem uma posição geográfica peculiar por estar à frente de um braço de mar estreito, relativamente raso e afastado da costa. Ali as águas devem ser mais tranquilas do que as do litoral. No caso da ocorrência de um sismo próximo, seus efeitos seriam bem mais acentuados nas águas calmas ao redor da cidade do que em outro local do litoral em mar aberto. Aparentemente, aquela antiga perturbação marinha foi produzida por um tsunami localizado e o tremor que o provocou possivelmente aconteceu no mar não tão distante da cidade. Vamos para Cananéia, pessoal. Litoral aqui de São Paulo. E olha só a geografia aqui do litoral de Cananéia. Braço de mar, né, penetrando o continente, um mar estreito, raso. Se esse sismo aconteceu aqui, então possivelmente ele foi o responsável pela geração de ondas que atingiram Cananéia. Lembra que eu falei para vocês que caso um sismo menor que 7 aconteça num mar raso, ele tem o potencial para gerar ondas que são parecidas com tsunamis, né? O autor do artigo mostra isso em alguns casos relatados pelo mundo afora e parece que foi esse o caso aqui. Um tremor que aconteceu num mar extremamente raso, um tremor um pouco mais forte, mas moderado em relação aos tremores que causam os grandes tsunamis, né? E aí nós tivemos a formação desse pequeno tsunami localizado aqui em Cananéia. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa parte 1. Comenta aí o que você achou desses fenômenos e fica ligado para você não perder a parte 2. E quando a parte 2 for publicada, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e aqui do ladinho também. Então, ó, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas, comentem e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então a gente se vê na parte 2. Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau!